Bom dia. Retornamos mais hoje para estudarmos a palavra do Senhor por intermédio da lição da escola sabatina. Luz do santuário é o tema principal e o juízo chegou é o subtema para hoje. Vamos orar. Senhor bendito, obrigado mais uma vez pela oportunidade que tem nos dado de estudar a tua palavra. O teu Espírito Santo nos ajuda a interpretá-la e nos ajuda a praticar em nome de Jesus Cristo. Amém. O versuário a memorizar da semana é: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 até 2. A grande pergunta para começarmos a argumentar a lição de hoje é: qual é a semelhança entre Daniel 7, versículo 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7? Em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, lemos: Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, lemos: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, qual é a semelhança que há nesses dois textos que acabamos de ler? A semelhança está no juízo. Lá, o início do juízo. E aqui, dizendo, chegou o juízo. A expressão é a mesma. É o tempo do juízo, ou o juízo chegou. O juízo é um tema preeminente da Bíblia. A preeminência significa superior, elevado, sublime. Então, o juízo é um tema sublime, ou um tema elevado, um tema central também. É um tema superior, porque de Gênesis e Apocalipse falam do juízo. Exemplo desses livros: Eclesiastes, livro escrito pelo Salomão, capítulo 12, versículo 14, aí diz: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Jesus Cristo também, em Mateus capítulo 12, versículo 36, ele diz: As pessoas darão conta, no dia do juízo, de toda a palavra inútil que proferirem. Em outras versões, de todas as palavras sujas, de todas as palavras frívolas, darão conta no dia do juízo. Então, o juízo é a parte central da Bíblia. E a outra questão é: quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? E que declaração foi feita a João? Então, leamos Apocalipse capítulo 22, versículo 10 até 12. E assim nós lemos: Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo.
O justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a questão, quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Que declaração foi feita? O destino será esse. O justo continua a ser justo, ou continua a ser bom, continua a ser sensato, e o injusto continua a ser insensato, continua a praticar o mal. Então será assim. Esse será o estado. Por quê? Porque Cristo, como breve está voltando, não haverá mais o tempo da graça, não haverá mais o tempo de misericórdia, porque Ele está no Santíssimo a interceder por nós. Então, quando Ele sair de lá e fechar de tudo, todos os livros, toda a investigação acabar, porque nós ouvimos que começou o juízo. Então, quando o juízo acabar, quando o tempo da investigação acabar, todos vão continuar assim. Quer dizer, se o justo praticar injustiça, será assim condenado. Se o injusto continuar a fazer injustiça, também será assim condenado. Já não fará mais, o mesmo que o injusto mudar de plano, já não terá como, porque o tempo fechou, o juízo fechou. Então, essa é a advertência, essa é a declaração que foi feita a João. Então, devemos nos rever a nossa vida, enquanto ainda o Cristo está a pleitear por nós lá no Santíssimo. Outra questão da lição. Leia Mateus capítulo 25, versículo 1 até 13. E vamos responder a seguinte questão. Por que Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? Quais são esses dois grupos de crentes? Estamos a falar dos injustos e justos, insensatos, sensatos, os do bem e os do mal. São esses dois grupos. Então, por que Cristo se relaciona de forma diferente? Bem, nós, em Mateus 25, aprendemos sobre a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. O que aconteceu a partir do versículo 10? Nós lemos: e saindo elas para comprar, as imprudentes saíram para comprar o azeite que faltava. Nesse instante, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do casamento e fechou-se a porta. Assim será. Os injustos continuam a praticar injustiça, os justos continuam a justificar-se e os santos continuam a santificar-se. Então aqui, fechou a porta. Um dia a porta será fechada. Meu irmão, reflete. Assim como as 5 imprudentes chegaram com azeite e encontraram a porta já fechada, já não tinha como. Ainda que gritassem, o noivo ainda respondeu: a porta já está fechada, já não tenho como fazer. Lembra também na época de Noé, quando quando Deus fechou a porta e quando o dilúvio começou seriamente, as pessoas também bateram a porta na arca de Noé. Mas Noé dizia: quando eu estava com vocês, eu preguei, vocês deviam se arrepender e entrar enquanto ainda o dilúvio não havia começado. Mas assim que o dilúvio começou, quem fechou a porta não sou eu, é Deus. Então a porta será fechada, a porta da graça, a porta de misericórdia. Vamos nos rever agora. Ellen White, O Grande Conflito, página 362, ela diz: quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que, em todos os séculos, professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa breve sentença nos conduz
nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Então, meu amado, a investigação está a decorrer. Daqui a pouco vai encerrar, quando todos os casos forem decididos. Quando fechar a porta, não terá perdão. Podemos fazer de tudo para ter perdão, já não vai fazer a diferença. Essa lição trouxe a reflexão na nossa mente. Vamos mudar, vamos repugnar o pecado, vamos confessar os nossos pecados e abandoná-los, porque vimos na lição anterior que os nossos pecados só serão apagados no livro da vida, só serão aceitáveis a nossa convicção se nós abandonarmos os nossos pecados, se nós renunciarmos o mal. Então está na época de fazer isso, para que o nosso nome possa constar no livro da salvação. E assim, quando Cristo voltar, não teremos motivo de lamentar, mas teremos motivo de nos gloriar em Cristo Jesus. E a irmã Ellen White continua sobre o tema. Continua no seu livro Grande Conflito, página 535. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica dispõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem está justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Lembra quando o Apocalipse 7, se não me engano, fala sobre os anjos que seguram os 4 ventos da terra para não danificar a terra, enquanto não selarem os servos do nosso Deus com selo vivo de Deus? Exatamente. Isso é uma linguagem simbólica. Significa que a mensagem do terceiro anjo e a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, quando serem empregados a nações, tribos, povos e línguas, quando se completar isso, nós sabemos que Cristo já está satisfeito e assim vai deixar de interceder no santuário celestial. Porque o Evangelho é o tempo que o Senhor nos deu para se preparar que Cristo vai voltar. Quando o Evangelho for pregado à nação, povo, tribos e línguas, quer dizer, atingir uma dimensão mundial, assim daremos conta que Cristo já completou o número das pessoas que vão ser salvas. Porque está dito que Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todo mundo venha ao arrependimento. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer disso. Quer que todo mundo se salve. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, amado irmão, esse é o tempo que nos encontramos. E em Mateus capítulo 24, versículo 14,
disse que o Evangelho será pregado e então virá o fim. O relógio que nós temos da chegada de Cristo é o Evangelho. Se o Evangelho atingir a dimensão, conforme eu referi, do mundo, Cristo então virá, porque vai receber o povo preparado, um povo que ouviu a mensagem. A mensagem, portanto, tem que chegar até aquelas tribos que matam os cristãos. Por exemplo, na China, já ouvimos. Então a mensagem tem que chegar até lá. Só assim que Cristo virá. Só assim que o Cristo completaria o número dos seus súditos. Então, meu amado, nessa obra de evangelismo, todos nós devemos nos empenhar, porque só falta o evangelho se espalhar e que Cristo vai vir. E enquanto isso também estamos sobre o juízo. E vamos cuidar de nos manter justos, conforme a Bíblia diz. Vamos continuar a ser justos, vamos continuar a ser santos, vamos continuar a ser povo do bem, para que quando Cristo voltar, não encontrar mácula em nós e nos receber para eles. Em nome do amor de Jesus Cristo. Seja uma oração para nós e que a vontade dos céus, e meu amado, minha amada, vamos todos mudar. Amém.